E o pastor sempre, se alguém sempre em suas orações, ele citaria aquela janela chamada 10x40, um lugar onde ainda existe uma barreira muito grande para se pregar o Evangelho, para se anunciar o reino de Deus. E nós sabemos que é uma tarefa muito difícil para aqueles que se dispõem a ir ao campo missionário para transmitir a palavra de Deus, para levar o reino de Deus. A igreja, ela pode ser uma igreja missionária. Você pode ser uma igreja missionária diretamente, uma igreja missionária de uma forma direta. É quando você tem um membro da mesma que está no campo de missão. Mas uma igreja que não tem alguém no campo de missões, mas que contribui com oferta missionária, ela também está sendo uma igreja missionária diretamente, mas está sendo uma igreja missionária. E nós temos que realmente despertar para isso, né? Procurar realmente aí alguém que está, na verdade, fazendo missão, uma igreja séria que trabalha realmente no campo de missão, e ajudar esse homem, essa mulher de Deus, que deixou ali o seu lar, a sua família, para levar a palavra de Deus, para falar do amor de Deus para alguém que ainda precisa, que ainda necessita. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O hino que foi louvado nesta noite, né? Vou louvar a Deus nesta noite sobre quem lidera e ao campo missionário. Às vezes pensamos que é fácil, às vezes por tão pouco nós queremos sair, desertar. Às vezes somos confrontados de uma forma tão simples, já não queremos sequer ir mais na igreja, não é verdade? Aleluia. Agora, imagine estar em um determinado lugar no qual a perseguição é cerrada, o confronto acontece a todo momento. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, tem que ter verdadeiramente um preparo, uma unção da parte de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós sabemos que não são poucos aqueles que são lançados no campo missionário e são esquecidos, até mesmo por aqueles que não colocaram lá, se esqueceram deles. E mesmo assim estão fazendo um trabalho de missão. A igreja que ora, seja essa oração pela madrugada, seja um culto de terça-feira, jamais deve esquecer dessas vidas que têm se lançado no campo missionário. Jamais deve se esquecer de interceder por essas almas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Jamais. Quando dobrarmos os nossos joelhos, esses homens, essas mulheres não podem ficar de lado, porque a tarefa ela é difícil. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje se consagra missionários com muita facilidade, né? Levando um ou outro,
para um missionário. E na verdade, se você for conversar com esse homem, essa mulher, muitas das vezes sobre missão transcultural, pessoal, não vai saber nem te responder, mas é um missionário ou uma missionária que verdadeiramente não entende nada de missão, não tem preparo. Como já disse, o mínimo que for confrontado para pelo meio do caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Mas essas vidas que estão no campo missionário, aleluia, tem que ser lembrado pela igreja do Senhor. Eu estou dizendo que orar, interceder por essas almas para que ela possa ter força, para que a graça de Deus aumente sobre essas almas, sobre essas vidas, e que no momento mais difícil ela venha conseguir ficar de pé, louvando e glorificando o nome do Senhor. O momento de mais angústia que seja para eles possam sair dali glorificando o nome do Senhor, como Pedro, como Silas, que por apanhar pelo amor do Evangelho, por ser chicoteado, saia glorificando o nome do Senhor, aleluia, porque sendo exaltado, chicoteado pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Um hino que foi bastante cantado dentro da igreja, fala sobre Paulo e Silas. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo e Silas, depois de levar bastante chicotada, de apanhar bastante, foi colocado em uma prisão, em um cárcere inferior, e eu tenho certeza que estava doendo lá, mas mesmo assim eles continuavam glorificando, exaltando o nome do Senhor através do louvor. Mesmo assim, aleluia, eles exaltavam o nome de Deus. Eles não questionavam, eles não diziam por que o Senhor permitiu que isso viesse a acontecer comigo. Se eu estou pregando o teu Evangelho, isso não podia acontecer de maneira nenhuma. Eles, mesmo sofrendo, eles glorificavam, eles exaltavam, eles bendiziam o nome do nosso Deus. Aleluia. Então, a igreja não deve se esquecer de orar por essas almas, por essas vidas, de apresentar a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Nós sabemos que Jesus disse, após a sua ressurreição, estando junto com os seus discípulos, e de fazer discípulos sobre a face da terra. Alguém, uma certa feita, nos interrogando, e era alguém de uma seita, e dizia, a Bíblia fala em fazer discípulos, e como é que pode ser isso? Como é que vem a acontecer isso? E eu disse para aquela pessoa que se ela realmente se colocasse de acordo com a palavra de Deus, ela era um discípulo do Senhor. Aleluia! Era um discípulo do Senhor, porque nós fomos alcançados pela palavra de Deus. Começou lá na igreja primitiva, foi se expandindo o Evangelho, o número dobrava muito rápido
sendo levantados através da pregação dos primeiros discípulos que estavam aos pés de Jesus. E hoje aquele que ganha alma para a pessoa do Senhor Jesus é um discípulo. É uma discípula. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E através da pregação do Evangelho, hoje existem milhões e milhões de discípulos do Senhor. Milhares e milhares de discípulos do Senhor. Glória a Jesus. E nós sabemos que só vai cessar depois que Jesus vier buscar a sua igreja. Aleluia. Hoje eu vinha conversando ali pelo caminho com o irmão Manel, e a irmã Isabel falava sobre a tonalidade do sol no dia de hoje, sol vermelho. Eu falei isso também na reunião da juventude. Ou seja, sinais que estão aparecendo, e alguém usando aí a ciência, querendo sempre dar uma explicação para o que vem acontecendo. E não tem sido poucos acontecimentos nesses últimos dias. Eu não sei se alguns irmãos chegaram a pesquisar. Eles viram 3 ou 6 sols, não me lembro bem agora, na China. Foi um espanto, foi divulgado. A ciência tentando explicar. Enfim, irmãos, coisas que vêm acontecendo nesses últimos dias. Aleluia. E a igreja que presta culto a Deus, que adora a Deus, que medita na palavra de Deus, tem que entender que isso é apontado pela pessoa do nosso Criador como sinais da volta do nosso Senhor Jesus. Aleluia! Não venha à igreja para ser abençoado somente, visando bênçãos materiais. Glória a Jesus. Não venha à igreja, louvado seja o nome do Senhor, como um hobby, como aquela pessoa que gosta de ir, de ouvir os louvores, se emociona, que chora muitas vezes quando ouve uma palavra. Aleluia! Mas o convite é: seja a igreja e venha ao templo para adorar a Deus, entendendo que o maior troféu cristão da igreja é estar ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Não perca esse foco, porque Jesus, Ele está vindo buscar a sua igreja. Eu já vi alguns líderes, alguns pastores pregando que de repente essa geração, aleluia, essa geração vai poder contemplar a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Meus prezados irmãos, nós não sabemos nem o dia e nem a hora, mas aquilo que a Bíblia mostra, aponta com a volta do Senhor Jesus, está aí diante de nossos olhos. É uma questão de aquele que é santo se santificar mais ainda. É uma questão daquele que realmente tem sede, fome de justiça, querer mais ainda. Aleluia. Porque nós não sabemos o dia e nem a hora. Malaquias
mensagem que nós temos hoje diz que o nosso Deus, Ele não muda. Ele não muda. Israel foi tantas vezes apressado, tantas vezes. Isaías, Jeremias, Ezequiel, tantos profetas, Deus se levantou para dizer para aquela nação que eles iriam para o cativeiro se não se arrependesse. E também até através de alguns profetas, ele disse que iria levar o povo ao cativeiro e que iria também tirá-lo do cativeiro e retornar, fazê-los retornar à sua terra natal. Aleluia. Inclusive um dele, aleluia, dele de Deus que seria no período de 70 anos, que foi Jeremias. E tudo se cumpriu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus se cumpriu de uma forma gloriosa, abençoada para a nação israelita. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia nos ensina que Daniel, em suas orações, em sua vida consagrada a Deus, lembrou que o tempo que Deus determinou para o cativeiro da nação israelita tinha se findado, tinha se completado, eram 70 anos. E ele começou a orar. E ele começou a orar, a apresentar a Deus, a interceder pela nação. Aleluia. E Deus cumpriu a sua palavra, retornar à sua terra natal. Aleluia. Retornaram. Neemias construiu um muro. Ele será assumiu o púlpito novamente para falar à nação. Irmãos, Deus é tão grande em misericórdia que mesmo ali dentro do cativeiro, Deus já preparava, aleluia, algo para que eles não pudessem se esquecer da pessoa do Criador, de tudo que Deus tinha feito, aleluia, do início junto à nação israelita até aquele momento. Oh, glória a Deus, aleluia. Alguns livros, como 1º e 2º Crônica, foi justamente no momento, no período de cativeiro, para que o povo tivesse em memória a pessoa do nosso Criador, do nosso Deus. Aleluia. Ou seja, Deus não muda. E o povo agora, alcançando a terra prometida, começava novamente a se esquecer de Deus. Não tinha prazer em buscar ao Senhor. Eles afrontavam a Deus. Se você lê o livro de Malaquias, você vê o povo afrontar a Deus. O que adianta servir ao Senhor? O que adianta oferecer holocausto? Eles permaneciam na desobediência. Glória a Jesus. E Deus disse que, através de Malaquias, Ele é o Deus que não muda. Através do profeta Oséias, ele se apresenta como esposo da nação israelita. O esposo traído. O esposo traído, ou seja, Israel traiu a pessoa de Deus, com Deus tirou
se prostituir. E mesmo assim, aquele que leu e que lê o livro desse profeta vai ver que ele ia atrás daquela prostituta para resgatar, para trazer de volta. E Deus se apresenta desta forma, para que o povo pudesse entender, compreender a situação que ele se encontra. Aleluia. Mas os profetas foram maltratados. Alguns perderam suas vidas. Conta a história que Isaías foi cerrado ao meio. A Bíblia fala um pouco de Jeremias, e conta como foi o sofrimento daquele homem por anunciar a palavra de Deus à nação. Aleluia. E mesmo assim, no final de 70 anos, Deus traz de volta. Aí o povo oferece o bezerro manco, a ovelha cega. Obedecia mais os seus superiores, a palavra diz isso. Procurava o animal perfeito, mas para a pessoa do nosso Deus, eles ofertavam de qualquer maneira. E Deus, mais uma vez, através do profeta, agora pôs exílio, ou seja, não estava mais, não era mais grave. Deus usa o profeta Malaquias para despertar aquele povo. Aleluia! E Deus continua despertando a nação. Deus continua despertando, aleluia, o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. E nós sabemos que, como ele não muda, o arrebatamento da igreja é esse. Ele vai acontecer a qualquer momento, a qualquer instante. Engraçado que a palavra diz assim: que alguns tiveram o teu tesouro e está no teu coração, e tomara que o teu tesouro esteja no céu, porque se ele estiver no céu, o teu coração vai estar lá também. Mas se estiver aqui, ainda neste mundo, desejando as coisas deste mundo, você vai perder a salvação. Aleluia. Então, meus pesados irmãos, vamos afirmar cada vez mais, vamos melhorar. Oh, aleluia. Tem aí uma festividade. Vamos assumir a responsabilidade, orar, querer ter convenções de almas, mas para isso temos que ser responsáveis pelo nosso Criador. No momento da igreja fica de joelho, no momento da igreja ora de pé. Isso é responsabilidade para com Deus. E Deus vê todas as coisas. Eu citei ontem que aquele que presta a comunidade, ele joga linho, o peixe vai, ali se está sendo puxar, ele perde o peixe, mas quando o peixe puxa, ele vai dando linho, vai trabalhando, o peixe vai à vontade, mas chega uma hora que ele vai puxando o caminho, ele vai puxando, e assim é Deus. Não adianta. Deus, Ele vai pedir conta de todas as coisas. Parece que não vai acontecer nada, está mil maravilha, mas sabe de uma coisa? Deus, em um determinado momento, a determinada hora,
puxar. Ele vai puxar. Feliz é aqueles que colocaram o seu coração diante de Deus. Aquele que é verdadeiro adorador, aquele que o adora em espírito e verdade, é aquele que não se importa com nada deste mundo, mas ele fica dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu sou jovem, mas Deus está em primeiro lugar na minha vida. Se eu não casar, se eu não me formar, o meu alvo, ele é maior, está ao lado do meu Jesus. É morar para sempre com Ele. Isso é ter Jesus em primeiro lugar em nosso coração. Aonde está o teu tesouro? Está o teu coração. E você sabe se o teu tesouro estiver no céu, justamente. E fique atento ao que vem acontecendo ao teu redor, dentro do mundo. Tenha prazer pela palavra de Deus, vai folheando, vai comparando e vai se preparando, porque a Bíblia diz que aquele que é santo, santifica-se. Mas ainda, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu sei, por aí, pouco não se importando, essa mensagem por aí, já em alguns lugares já não existe mais. É oba-oba, né? É movimento. Mas nós temos que entender que nós trabalhamos para ir de açúcar aos céus. E isso tem que ser passado sempre para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que Deus continue abençoando a vida da igreja. Que o Espírito Santo continue falando melhor em cada coração. E vamos pegar filho. Vamos pegar filho. Aleluia. Para ir morar com a pessoa do Senhor Jesus. Amém. O meu desejo é fazer o nosso trabalho em nome de Jesus.